Em 21 de maio de 1995, um pequeno avião particular decolou da ilha Pagan, no arquipélago Mariana do Sudeste Asiático. O avião seguia para Saipan, local de residência do seu proprietário. No avião estavam o piloto, o proprietário e seu parceiro de negócios. O proprietário era um homem chamado Larry Hillblum, que se tornou bilionário ao inventar a empresa internacional de entregas, DHL. O H em DHL representa Hillblum. O avião nunca chegaria a Saipan e seria encontrado destruído a cerca de 177,08 quilômetros do destino. 2 corpos foram recuperados, o do sócio e o do piloto. O proprietário bilionário do avião nunca foi encontrado. Ao visitar a mansão do bilionário, os investigadores da polícia descobriram que todos os vestígios de seu DNA haviam sido removidos. Não havia cabelo nas escovas ou nos ralos. Não havia células de pele na propriedade, e todos os pisos e superfícies foram esfregados com ácido muriático para limpar as amostras de DNA. E embora essa história possa parecer louca o suficiente, isso realmente é apenas a ponta do iceberg, porque esta é uma das histórias mais sombrias e interessantes que você nunca ouviu. Dependendo de quem você perguntar, as respostas sobre o tipo de pessoa que Larry Hillblum era provavelmente serão muito diferentes. Algo em que todos concordariam: Larry era extremamente inteligente. Ele era advogado, juiz da Suprema Corte e o inventor de um dos primeiros processadores de texto do mundo. Larry também era um inovador quando se tratava de negócios. Se você analisar a história da indústria de entrega internacional expressa, provavelmente encontrará um consenso de que a FedEx é referida como a pioneira. Porém, a DHL foi fundada 10 anos antes da FedEx começar a operar com aviões. O verdadeiro inovador foi Larry, que teve a ideia de entregas internacionais expressas quando as linhas de trem marítimo perceberam que seus novos navios contêineres, usados para transportar mercadorias e materiais dos Estados Unidos da América para o Havaí, chegavam antes da documentação, devido à lentidão e ineficiência do serviço postal dos Estados Unidos da América. Isso significava que os navios não podiam ser descarregados e a Seatrain perdia dinheiro. Larry garantiu que isso não se repetiria se a Seatrain o contratasse. Eles concordaram com um teste e comprovaram que, fiel à sua palavra, a empresa de Larry chegou antes dos navios, assegurando o descarregamento imediato. A notícia sobre o serviço de entrega de documentos espetacularmente rápido de Larry, que podia até viajar do continente para o Havaí 7 dias por semana, se espalhou rapidamente e outras empresas começaram a contratá-lo. Assim como com documentos legais do passado, Larry superava o serviço postal dos Estados Unidos da América, entregando a qualquer hora e dia, dentro de 24 horas. O processo de envio de correspondências pelos Correios dos Estados Unidos da América, que passava por centros de triagem regionais, um centro maior e o centro de triagem de destino, antes da entrega final, era lento, frequentemente levando 1 semana ou mais, mesmo para entregas locais. Naquela época, também não havia entregas postais diárias do continente dos Estados Unidos da América para o Havaí, porque as rotas de voo de carga não eram tão comuns e, portanto,
havia muito menos oportunidades para a carga viajar, exceto por mar, que era muito lento. Como ele fez isso? Como o Larry entregou tão rapidamente, onde nem mesmo o governo dos Estados Unidos da América conseguiu fazer isso? Ele utilizou a franquia de bagagem de passageiros em voos comerciais, com malas cheias de documentos. Ao contrário dos voos de carga, os voos de passageiros acontecem várias vezes por dia, o tempo todo, 7 dias por semana. No início era só ele, mas eventualmente passou a enviar mensageiros com 160 quilos de documentos para entregar a diversas empresas quando chegavam. Parece uma ideia realmente simples e básica agora, mas em 1969, ninguém nunca tinha feito isso. Essa única ideia eventualmente evoluiu para a enorme indústria internacional de correio aéreo que existe hoje. Larry literalmente criou uma indústria inteira sozinho. Essa prática, eventualmente, levaria Larry a grandes batalhas judiciais contra o governo dos Estados Unidos da América, mas não vamos nos adiantar. Larry era extremamente inteligente, trabalhador e ambicioso. Agora, o que pode parecer estranho é que na página sobre nós da DHL, ela gasta apenas um parágrafo descrevendo de forma tão ambígua quanto possível o homem que inventou os serviços internacionais de courier aéreo. Agora isso se deve a duas razões. Agora, no mundo moderno, os bilionários fazem tudo o que podem para convencer a todos que, enquanto eles vivem em magnífica opulência, dirigindo supercarros e voando em jatos particulares, enquanto pagam o mínimo possível para a equipe, eles são o salvador da humanidade. Eles gastam milhões e milhões de dólares em publicitários para melhorar sua imagem pública. E então criam rotações e mentiras para nos vender essa imagem. Eles também gastarão milhões em caridade, para a dedução fiscal, é claro, porque Deus nos livre de eles realmente fazerem algo apenas para serem legais. E eles gastarão bilhões, literalmente, comprando empresas de mídia e redes sociais para fingir agressivamente que são pessoas maravilhosas e atenciosas que apenas querem melhorar nossas vidas. Na verdade, se eles não fossem tão exploradores e oferecessem boas condições e salários aos trabalhadores, provavelmente todos os veríamos como bons de qualquer forma. Larry não fez nada disso. Larry não ligava se as pessoas o consideravam um gênio ou não. Ele não se importava se as pessoas pensavam que ele era rico ou influente, e ele não se importava se era popular. Na realidade, Larry buscava fazer precisamente o contrário. Ele era extremamente reservado e realmente não queria que ninguém soubesse que ele era o fundador bilionário da DHL. Isso, você pode pensar, é a razão número 1 pela qual ele mal aparece no site da DHL. No entanto, a segunda razão é muito mais provável, e essa razão é que Larry não era realmente uma boa pessoa. Ele estava envolvido em algumas coisas muito obscuras, muito sinistras, que eventualmente fariam todos renegá-lo. Mas, novamente, não vamos nos adiantar. Larry era frequentemente descrito por conhecidos como difícil e excêntrico. Dizia-se que Larry idolatrava Howard Hughes, o que poderia explicar seu comportamento estranho, confrontador e abrasivo. Ou pode ser que Larry se sentisse atraído por Hughes porque o via como uma espécie de espírito afim. Não há realmente uma maneira de saber qual era a verdade. Tudo sobre Larry Hill Bloom era uma estranha contradição. Era um homem tão cauteloso e reservado que optava por ficar em acomodações da Young Men's Christian Association ao invés de hotéis 5 estrelas para não chamar atenção. Mas, ao mesmo tempo, ele voava em aviões antigos mal conservados, que muitas vezes pilotava ele mesmo, apesar de não ter licença. O ponto que estou tentando fazer é que Larry era inteligente, mas também um pouco estranho e reservado. E isso é parte do você... Sabe o quê? Vamos começar do início, não é? 4 bilhões e 400 milhões de anos atrás, a Terra foi formada quando uma vasta nuvem de poeira e gás foi puxada pela gravidade até... Estou apenas brincando. Na verdade, não iremos tão longe. Que tal começarmos na Califórnia dos anos 60?
Larry Hill Bloom nasceu em Kingsburg, Califórnia, uma pequena cidade com uma população de cerca de 12 mil pessoas. Desde muito jovem, Larry demonstrou o desejo de se libertar de qualquer pequena gaiola em que fosse colocado. O pai de Larry e sua mãe, Ellen, eram muito bons amigos. E eu me lembro de ir até o rancho e Larry estava em um berço e ele estava tão cheio de energia que tinha mordido toda a volta da parte superior do berço. Ele era aventureiro e ambicioso por natureza, mesmo desde muito jovem. Durante sua juventude, ele falava sobre como um dia seria muito rico e deixaria a cidade, até dizendo aos amigos que quando deixasse Kingsburg, ele ligaria para eles ocasionalmente, mas nunca escreveria nenhuma carta. Acho que era apenas o jeito de Larry. Ele raramente permanecia apegado a algo por muito tempo, preferindo uma mentalidade desprendida e livre, que ele acreditava lhe dar mais liberdade. No ensino médio, Larry era lembrado como um garoto pequeno e nerd, usando camisas xadrez, aparelho nos dentes e óculos grandes e grossos. Ele passava os fins de semana na biblioteca local lendo o Wall Street Journal para aprender a investir. Ele era um escudeiro que tirava notas perfeitas. À noite, Larry trabalhou em uma fábrica de enlatados próxima. Diferente da maioria das crianças da sua idade, Larry se destacava por ter uma ética de trabalho notável e não hesitar em fazer trabalhos manuais, mesmo quando outros nem sequer tinham empregos. As pessoas logo descobriram o quão adaptável Larry era. Um dia ele apareceu na escola sem óculos, sem aparelho e com um novo penteado na moda, dirigindo um Corvette que ele havia comprado usando seus lucros de investimentos. Ele parou de se dedicar na aula e entrou para os times de futebol e basquete. Embora você possa presumir que a personalidade de Larry tenha evoluído para a de um jockey, na realidade, ele apenas reconheceu que atletas e jockeys eram populares com as meninas e decidiu se tornar um. Após o ensino médio, Larry frequentou a Bolt Hole School of Law em Berkeley, na Califórnia. Larry demonstrou aptidão e interesse em litígios e processos judiciais, e seu treinamento jurídico se especializou nessa área. Na faculdade de Direito, ele passou por outra mudança de personalidade. Ele deixou o cabelo crescer e trocou suas lentes de contato pelos óculos grossos que usava anteriormente e começou a se vestir com camisetas justas e calças caqui, como muitos que se mudaram para a área da Bahia naquela época. Ele estava pronto para ser seduzido pelas drogas e pela contracultura da época. Larry, enquanto estava na faculdade de Direito, via-se frequentemente como um liberal, embora zombasse do ativismo político como inútil e desconsiderasse as vidas americanas perdidas no Vietnã como insignificantes quando comparadas, por exemplo, à quantidade de americanos que morreram em acidentes de trânsito. Larry pode ter acreditado que era liberal, mas sua admiração por pessoas como o presidente Mao dizia o contrário. Na realidade, a melhor maneira de categorizar a posição política de Larry provavelmente era algo mais próximo de libertário. Ele acreditava em mais liberdade pessoal e menos interferência do governo, algo que viria a dominar sua vida por melhor parte de uma década. Enquanto estudava direito, Larry continuou dirigindo de sua cidade natal para São Francisco para poder trabalhar na fábrica de enlatados à noite. Depois de terminar o turno na fábrica, ele dormia no carro antes de voltar para Berkeley no dia seguinte para assistir às aulas. Quando a fábrica de enlatados fechou, Larry conseguiu um emprego como mensageiro de documentos para um escritório de advocacia em São Francisco. Seu tempo como mensageiro de documentos teve duas vantagens. A primeira lhe dava experiência e conexões de trabalho com bancos, seguradoras e outras empresas que precisavam transportar documentos sensíveis ao tempo. A segunda vantagem era que Larry conheceu muitas aeromoças atraentes. Larry resistiu aos pedidos de professores e empregadores para se vestir de forma mais adequada a um estudante de direito. Ele continuou a se vestir casualmente, raramente cortando o cabelo ou fazendo a barba. No fundo, Larry sabia que não precisava se vestir como advogado, pois nunca trabalharia num escritório de advocacia. Dentro das maquinações de sua mente incomum,
outra revisão de personalidade já estava acontecendo. Olá! Se você está achando este vídeo interessante, por favor, curta e deixe um comentário para o algoritmo. E compartilhe em suas redes sociais, se puder ser tão gentil. Além disso, para apoiar ainda mais o canal, você pode doar através do Patreon, que possui uma opção de $2. Muito obrigado por todo o seu apoio e de volta ao vídeo. De volta aos anos 60, embora seja difícil imaginar agora, havia apenas um mensageiro, uma empresa que era responsável por entregar tudo, e essa empresa era o Correio dos Estados Unidos da América. Ela tinha um monopólio de 100% na entrega de itens em distâncias curtas e longas. Todos estavam à mercê de sua capacidade ou falta dela para entregar a um destino diferente. O frete aéreo ainda era caro na época devido à escassez de rotas e tecnologia de viagens aéreas menos avançada e acessível comparada aos dias de hoje. Era o método de viagem principalmente para pessoas e corporações ricas, que podiam pagar por isso. A maioria das correspondências era enviada por meios terrestres, como carros, trens e vans. Nas poucas ocasiões em que algo seria enviado para fora do país, seria feito com aviões de carga infrequentes ou, muito mais comumente, por navio. E isso era uma fonte de frustração para certos negócios. Advogados comumente necessitavam da entrega de documentos judiciais urgentes antes do vencimento ou data da audiência. As seguradoras precisavam que os contratos fossem arquivados imediatamente ou o seguro fornecido pelo contrato não seria válido. E os bancos? Bem, os bancos queriam que seus documentos financeiros fossem enviados de um lugar para outro o mais rápido possível, porque cada dia que não era arquivado e entregue era mais um dia de juros perdidos. Mas o que eles poderiam fazer? Não havia voos de carga frequentes para documentos enviados para fora do estado, e para documentos dentro do estado, eles tinham que contar com um rígido e lento cronograma de entrega do Serviço Postal dos Estados Unidos da América. O Serviço Postal dos Estados Unidos da América não precisava mudar seu modo de operação, pois era a única opção de carreira para as pessoas. Larry transportava documentos de avião de Oakland para Los Angeles para o escritório de advocacia em que trabalhava. Apesar de ser local e leve, isso lhe deu a ideia de que qualquer passageiro poderia usar sua permissão de cabine para transportar documentos e aproveitar voos frequentes várias vezes ao dia pelo país. Antes, ele tinha restrições de rotas quando voava com documentos nos intervalos das aulas, pois sempre precisava retornar a tempo para a próxima aula. Mas depois de se formar em Direito, ele convenceu seus empregadores a lhe dar a rota de Los Angeles International Airport para Honolulu, uma rota popular entre os mensageiros, pois significava uma estadia de alguns dias em um dos lugares mais bonitos da Terra, para Larry. Isso também significava que muitas garotas que o rejeitaram antes, de repente se mostraram interessadas em acompanhá-lo ao saberem que iriam para o Havaí. Seus empregadores concordaram em deixá-lo ter a rota, mas ele teria que revezar com os outros mensageiros, algo que Larry não queria fazer. E então ele percebeu que se fosse o dono da empresa de mensageiros, ele poderia tomar todas as decisões. O desafio era que bancos, seguradoras e escritórios de advocacia relutavam em confiar documentos sensíveis a uma startup liderada por um universitário recém-formado, de aparência desleixada, que usava jeans e camiseta. Ele também não tinha capital inicial suficiente. Não se sabe o quanto dessa história é verdade, pois as únicas duas pessoas que poderiam confirmá-la estão mortas. Não podemos verificar, mas a história conta que Larry esbarrou no vendedor Adrian Dowsey enquanto fazia compras no supermercado. Dowsey também trabalhava no mesmo escritório de advocacia que Larry. Como representante de vendas, ele era o oposto polar de Larry. Ele era bem vestido, falava bem e entendia como persuadir e convencer as pessoas. Eles iniciaram um diálogo sobre quais empresas poderiam utilizar o serviço de entrega expressa de documentos.
Ambos concordaram que havia um potencial muito, muito maior para o negócio do que o atual empregador estava disposto a explorar. Dawsey e Hillblum tinham abordagens distintas e frequentemente discordavam. Mas eles também reconheceram que precisavam um do outro. Dawsey tinha acesso a crédito e base de clientes de seu tempo como vendedor, e Hillblum estava disposto a trabalhar a qualquer hora, qualquer dia da semana, e também fornecer serviços jurídicos gratuitos. Em setembro de 1969, eles se incorporaram e trouxeram um terceiro parceiro chamado Robert Lynn, que forneceria capital adicional, e então eles usaram suas iniciais para criar o nome da empresa, DHL. No entanto, Lynn decidiu se retirar logo após criar a empresa, acreditando que ela provavelmente falharia. Não consigo imaginar quantas noites ele gritou até dormir pensando nisso. Nos meses seguintes, Dawsey buscou novos clientes para cadastrar. Ele cadastrou rapidamente as linhas C-Train, que enviariam documentos de transporte de Los Angeles para o Havaí. A notícia do negócio deles se espalhou rapidamente e logo estavam cadastrando 2 novos clientes por mês e contratando pessoas para pegar voos e transportar documentos. Quando o Bank of America contratou a DHL para transportar seus documentos, eles também pressionaram Larry e Adrian a expandir seus negócios para mais destinos. Diferente dos Correios, que cobravam por item, a DHL optou por uma estrutura em que cobrava apenas por carteira de plástico. Isso parecia uma oferta insana, pois enchendo a carteira ao máximo, você economizaria de 4 a 5 vezes o que pagaria enviando pelos Correios. Com o tempo, o Federal Bureau of Investigation suspeitou da empresa que distribuía ingressos gratuitos e enviou agentes para investigar. O Federal Bureau of Investigation entrou e se encontrou com Larry porque investigavam a distribuição de ingressos gratuitos, e então o Federal Bureau of Investigation se tornou mensageiros para nós em seu tempo livre caso quisessem tirar férias. Em 3 anos, a DHL tornou-se uma empresa milionária. Para referência, a Microsoft levou 4 anos para se tornar uma empresa de $1 milhão. Na época, era o negócio que mais crescia na história. O baixo custo para o consumidor, além da eficiência cegante sobre os correios, significava que todas as empresas, desde a Standard Oil até a IBM, estavam usando a DHL. A DHL era tão boa no seu trabalho, até o Federal Reserve optou por ignorar o serviço de entrega do governo e usar a DHL. Para economizar ainda mais, Larry parou de contratar mensageiros e pagava passagens aéreas dos viajantes dispostos a ceder sua franquia de bagagem. Então, no chão, um mensageiro iria até a esteira, coletaria cerca de 20 ou 30 malas e depois as levaria para a estação, prontas para serem classificadas e entregues. Isso frequentemente criava problemas na alfândega, pois ninguém nunca havia realmente feito isso antes e a maioria dos oficiais da alfândega nem tinha certeza se uma pessoa podia coletar 30 malas. Mais tarde, muitos países realmente criariam regras proibindo isso, pois estava atrasando as verificações de alfândega dos passageiros nos aeroportos. O ponto que estou tentando fazer é que o negócio estava crescendo como uma bomba atômica. Nada poderia detê-los. Bem, era o que parecia. Em janeiro de 1972, os escritórios da DHL receberam um telex, que é uma versão antiga de um e-mail, que era da Civil Aeronautics Board, o regulador governamental para viagens aéreas. O telex ordenou que a DHL cessasse as operações imediatamente, pois operavam sem licença. Naquele tempo, empresas que possuíam e operavam aviões precisavam de licença de operação. Larry descartou isso de imediato porque identificou corretamente que a DHL não possuía nem operava aviões. Eles usavam os aviões de outras pessoas e, portanto, isso não se aplicava a ele. Sem que Larry e a DHL soubessem, a ação havia sido provocada por um concorrente que se sentiu desprezado pela DHL durante os primeiros anos de crescimento explosivo.
a Loomis Armed Cars queria entrar no mercado asiático que a DHL estava começando a explorar. Eles pensavam que faziam o mesmo trabalho de formas diferentes. Como a Loomis era 10 vezes maior que a DHL, ofereceram comprar a DHL, o que significava que Dowsey e Hillblum teriam que vender suas participações para a Loomis. Dowsey viveu durante a Grande Depressão, o que o tornava muito mais avesso ao risco do que Larry, de 26 anos, que era meio despreocupado. Dowsey era a favor da compra. Quando a compra foi sugerida em um jantar com Dowsey e Hillblum, Larry recusou, o que levou o diretor executivo da Loomis a ameaçar que, se não aceitassem, ele os envolveria em litígios até que fossem à falência, acrescentando que eles já haviam feito isso antes com outros concorrentes. Larry ainda disse não. Foi aquele jantar e a recusa de Larry que levaram a Loomis a denunciar a DHL por operar sem licença para a Civil Aeronautics Board, uma licença que eles próprios também não tinham. Larry ignorou o aviso do táxi e Loomis processou a DHL por competição desleal, alegando que o operador desonesto não seguia as regras. No tribunal, devido principalmente ao comportamento excêntrico de Larry, o juiz decidiu a favor de Loomis e declarou a DHL como um operador ilegal. Pela primeira vez, Larry sentiu-se apreensivo quanto ao futuro da empresa. Então, ele decidiu que a maneira mais fácil de lidar com a situação era fazer o possível para obter uma licença da CAB, o que tornaria o processo de Loomis irrelevante, pois a DHL não seria mais um operador ilegal. Infelizmente, Larry se deparou com algo muito mais teimoso do que ele mesmo. O governo dos Estados Unidos da América. Um encontro casual com um advogado de táxi lhe daria uma pista. O advogado informou que se a DHL demonstrasse conformidade, o caso seria arquivado. Ele precisava mostrar ao táxi que a DHL faria o necessário para cumprir a licença, mesmo sem fazê-lo de imediato. Eles apenas precisavam mostrar intenção. A CAB solicitou que os gerentes de estação fossem incorporados à estrutura corporativa, deixando de ser independentes. O segundo era que eles precisariam fornecer à CAB uma lista de todas as tarifas aéreas usadas para atrair clientes para aprovação. O requisito final era que Hillblum e Dowsey não poderiam possuir ou controlar qualquer parte da DHL International, o que significaria que uma nova estrutura legal seria necessária para incorporar a Internacional à estrutura corporativa principal, mas também para torná-la separada do controle e supervisão de Larry e Adrian. Sentindo-se rejeitado, Larry visitou seu ex-professor de direito em Berkeley, Peter Danici, um advogado antitruste com um histórico de vitórias em casos de Davi e Golias contra grandes empresas. Larry apresentou o caso a Danici, que concordou em participar e preparar alguns argumentos para a corte. Enquanto isso, Larry fez tudo o que podia para cumprir com o táxi, e eles concederam uma licença provisória por 6 meses. Larry não sabia que seu sócio Adrian Dowsey estava informando Loomis sobre detalhes internos da empresa e da remuneração de ambos. Depois da primeira reunião com Loomis, quando Larry rejeitou a compra, Adrian se encontrou com ele uma dúzia de vezes e se comunicaram por cartas e telegramas. Danici descobriu tudo isso ao intimar os registros de Loomis durante o processo judicial. Quando Larry descobriu, ele decidiu que o melhor a fazer era simplesmente afastar Adrian. Logo após, 2 agentes da CAB visitaram a sede da DHL para verificar se a empresa estava seguindo as ordens da CAB. Infelizmente para Larry, ao encontrar os 2 agentes, ele estava muito nervoso e entregou o cartão de visitas errado. O cartão que ele entregou a eles era um que dizia Vice-Presidente de Operações Internacionais, o que provou que ele não se excluiu das operações internacionais como a CAB havia solicitado. Essa única ação afundou seus esforços. Dinice recorreu da decisão original do juiz, alegando que ele não tinha autoridade para julgar o caso, pois Loomis não tinha motivos para levá-lo ao tribunal inicialmente. Isso foi corroborado por uma carta do presidente do GAB na época,
que detalhava como um antigo amigo de fraternidade havia ligado para ele e pedido para investigar um de seus concorrentes. Esse amigo da fraternidade era Charles Loomis. Isso provou alguma conluio entre os dois, o que invalidou o processo original. O tribunal decidiu que a DHL não precisava da licença inicialmente, mas também encarregou a CAB de regular a empresa. Foi uma vitória sólida, e assim que esse caso foi decidido, o diretor dos Correios em Hong Kong decidiu invadir os escritórios da DHL lá, suspeitando de quebra do monopólio postal, enquanto o transporte de documentos não estava sob a alçada do Serviço Postal de Hong Kong. O transporte de cartas estava, e por isso eles invadiram a DHL para tentar provar que eles estavam transportando cartas sorrateiramente que não tinham. Isso seria um problema muito maior, já que o Correio de Hong Kong ainda estava sob controle britânico na época, assim como Hong Kong. Assim, Larry argumentava contra o Royal Mail. O diretor-geral dos Correios de Hong Kong fez um argumento simples. Qualquer coisa em um envelope é uma carta. Então, o caso se tornou sobre definir o que qualifica como uma carta. Larry percebeu que, apesar de ser um advogado qualificado, precisaria de alguém mais experiente e respeitado. Ele contratou um Queen's Counsel britânico condecorado que venceu o caso argumentando que contratos comerciais não são cartas, logo não estão sujeitos ao controle do Royal Mail ou do Correio de Hong Kong. Com os processos judiciais resolvidos, Larry pôde focar em expulsar o outro fundador, Adrian Dowsey, completamente da empresa. Adrian, em idade avançada, havia se cansado e engravidado uma garota filipina durante uma viagem de negócios ao leste, desgostando sua esposa. Larry tinha certeza que se oferecesse os 300 mil que Loomis havia proposto um ano antes, Dowsey aceitaria. O único problema era que, apesar de ser uma empresa milionária, a DHL estava com pouco dinheiro devido ao seu crescimento insano, pois gastava tanto quanto ganhava. Larry precisava de uma injeção de dinheiro. Ele convenceu um ex-colega, Kurt Carlsmith, a comprar a parte de Dowsey na empresa e assumir sua posição. Depois de um pouco de negociação, um acordo foi fechado e Dowsey deixou a empresa. Mas o comportamento abrasivo de Larry rapidamente desgastou Carlsmith, e ele voluntariamente se afastou e simplesmente parou de aparecer no trabalho. Isso significava que Larry tinha controle total da empresa sem nenhum custo. A última coisa que Larry esperava alcançar era se livrar da Junta de Aeronáutica Civil. Enquanto eles haviam ganhado o caso contra Loomis, Cabe ainda era também o supervisor das operações da DHL. Larry ainda acreditava que eles nunca tiveram jurisdição em primeiro lugar, e então ele foi ao Senado dos Estados Unidos da América para falar com o Senado. Ted Kennedy, irmão caçula de John F. Kennedy, fazia campanha apoiando as empresas. Larry escreveu uma extensa declaração para ler ao senador, buscando convencê-lo e ganhar um aliado no governo. Assim que começou a ler a declaração, Kennedy o interrompeu, perguntando de que maneira ele estava sob a jurisdição da CAB. Larry respondeu dizendo que a CAB decidiu de repente que as operações de courier eram na verdade operações de encaminhamento de carga. Kennedy perguntou se a DHL voa um avião. Larry respondeu não. A DHL possui um avião? A DHL aluga aviões para realizar entregas? E um último não de Larry fez Kennedy refletir por um segundo antes de perguntar: "Você entende essa política?" Larry respondeu que não. Mas nós não achamos que fazia muito sentido para nós. De repente, uma onda de risos tomou conta da sala e Larry sabia que desta vez sua personalidade desajeitada não havia estragado a situação e logo a DHL estaria livre. Porém, seus embates com o governo estavam apenas no início. A ideia de um serviço postal monopolizado tem origem na Inglaterra, meu país de origem. O rei Henrique VIII estabeleceu um serviço postal monopolizado em 1516. Foi criado por dois motivos, o último mais do que o primeiro.
O primeiro motivo era que os serviços privados negligenciavam as rotas não lucrativas, deixando essas áreas sem um serviço postal adequado. Assim, o governo precisava preencher essa lacuna, subsidiando as perdas dos mensageiros independentes. Henry não gostou disso e imaginou que assumir o controle de tudo não só impediria a coroa de perder dinheiro graças à absorção das rotas lucrativas, que poderiam subsidiar as não lucrativas. O país teria um serviço postal mais eficiente que cobriria todo o país. A segunda razão era que ele então teria controle total de todo o correio. Especialmente o correio para o norte, para os escoceses, que era o que ele mais queria. Quando os Estados Unidos da América entraram na revolução contra os britânicos, eles descobriram problemas semelhantes em relação à eficiência e custo de entrega. E, dado que estavam entrando em uma guerra, a comunicação nacional era extremamente importante, então o Congresso estabeleceu o Serviço Postal dos Estados Unidos. O primeiro-ministro das postagens foi o grande Ben Franklin. Séculos depois, o USPS se tornou um sistema ineficiente, projetado para uma finalidade muito menor. O grande crescimento dos Estados Unidos da América e o subfinanciamento crônico deixaram o USPS inadequado para o propósito no veloz mundo dos negócios dos anos 70. Foi durante os anos 70 que o país começou seu enorme período de desregulamentação, que durou uma década, começando com Jimmy Carter e levando até o famoso: o governo não é a solução para o nosso problema. O governo é o problema. Depois de notar um grande impulso em direção à indústria privada, o diretor-geral dos Correios dos Estados Unidos da América começou a temer que sua instituição e, consequentemente, seu trabalho talvez não resistisse intacta aos anos 70. A maior ameaça era a DHL. William Bolger, o diretor-geral dos Correios na época, viu o rápido crescimento da DHL e a crescente dependência das empresas nela como uma grande ameaça para os Correios. Ele alegou que a DHL agia como os Correios privados da Inglaterra medieval, ficando com os negócios lucrativos e deixando os não lucrativos para o governo. O que não era totalmente verdade, pois na época a DHL Domestic perdia dinheiro, enquanto a DHL International lucrava. Bulger redefiniu o que contava como uma carta, a mesma estratégia que o diretor-geral dos Correios de Hong Kong havia tentado antes. Diferentemente dos Correios de Hong Kong, Bulger permitiria que a DHL continuasse como transportadora sob duas condições. A primeira era que o USPS teria acesso imediato e total a todo o correio de courrier e documentos de apoio para inspeção mediante solicitação. A segunda era que a DHL teria que comprar a postagem do USPS e afixá-la em suas embalagens, fazendo parecer que o USPS era o transportador, e também dando ao USPS uma nova fonte de renda, já que a DHL pagaria 2 vezes os custos de entrega. Larry, assim como outros couriers expressos mais recentes, resistiu e ignorou a nova regulamentação. Mas em poucas semanas, Bolger demonstrou seu poder, enviando inspetores e agentes postais aos centros da DHL, exigindo registros, interrompendo os negócios e até confiscando encomendas, enviando-as por seus próprios serviços e cobrando da DHL por isso. Eles também retinham todas as encomendas por 48 horas sob pretexto de inspeção federal. E então liberar tudo, uma tática calculada para atrasar suas entregas em 48 horas e fazer a DHL perder os prazos de entrega. Como liberaram tudo antes das 48 horas, não havia ação legal possível. É importante ilustrar. É crucial ressaltar o quanto a DHL estava enraizada na economia global. A DHL fez, pela globalização de courier, o que a McDonald's e a Coca-Cola fizeram por alimentos e bebidas. A entrega globalizada de courier existia graças à DHL. A maioria das principais indústrias mundiais dependia do serviço de entrega no dia seguinte da empresa. Tudo, desde documentos bancários até plantas de refinarias de petróleo no Oriente Médio, dependia da DHL para o transporte diário. Algo que o USPS não podia oferecer.
Se tirarmos a DHL, a grande maioria do desenvolvimento de negócios na Ásia, Oriente Médio e África durante as décadas de 70 e 80, simplesmente não acontece. A DHL era muito influente. Ela era necessária. Para combater isso, Larry se juntou a grupos de lobby empresarial, visando convencer o Congresso a dar mais liberdade às empresas privadas. Ele sabia, pela experiência com o Correio de Hong Kong, que bastava garantir que os pacotes comerciais entregues diariamente não fossem definidos como correio privado. Isso rendeu resultados, pois em 1976 a CAB concedeu à DHL uma licença irrestrita de operador, e o chefe dos Correios redefiniu o Correio Expresso como qualquer correio que custasse o dobro do correio de primeira classe. Isso foi principalmente para tentar evitar um novo projeto de lei patrocinado pelos grupos de lobby que Larry havia ingressado. Esse projeto de lei imporia muito mais restrições à CAB e ao chefe dos Correios. A interrupção súbita das ações contra a Express Couriers foi essencialmente o governo cedendo para se resguardar. Pela terceira vez, Larry derrotou o governo. Nesse momento, as constantes batalhas e estresses, juntamente com a rápida expansão, começaram a fazer Larry se afastar da vida empresarial diária. As pessoas o viam cada vez menos no escritório, pois ele passava mais tempo explorando pequenas comunidades na Micronésia. Ele também começou a se sentir solitário por estar sempre focado na DHL. Ele começou a lembrar que, na verdade, nunca quis liderar um império empresarial. O que ele almejava era usar seu império empresarial para bancar um estilo de vida que considerava agradável, assim como seu ídolo Howard Hughes. E então, das sombras, interferir no negócio de vez em quando lhe conviesse. Hughes havia herdado uma enorme fortuna derivada da perfuração de seus pais, mas nunca quis se envolver no negócio e, em vez disso, usou sua renda para financiar suas incursões na produção de filmes e, mais tarde, como engenheiro de aviação. Larry compartilhava algumas peculiaridades com Hughes. Ambos eram extremamente reservados, não gostavam de socializar com outros ricos e tinham pavor de germes. Com o tempo, Larry começou a andar com um spray Lysol, pulverizando as mãos antes e depois de tocar qualquer coisa que não estivesse presa a ele. Mas, enquanto Hughes era um famoso recluso antissocial, Hugh Bloom era uma pessoa muito sociável. Ele amava conhecer pessoas e explorar. Ele não gostava de conhecer pessoas ricas, dignitários ou políticos. Ele realmente preferia conhecer pessoas pobres. Foi assim que ele acabou indo morar em Saipan. Saipan faz parte de um conjunto de ilhas no Sudeste Asiático que teve enorme importância estratégica durante as várias guerras. A ilha de Tinian, ao sul de Saipan, foi o local de onde os Estados Unidos da América lançaram bombas atômicas contra o Japão. Veja um vídeo sobre isso no meu canal. As ilhas estavam sob a autoridade dos Estados Unidos da América, mas não tinham os mesmos direitos dos cidadãos americanos, embora os Estados Unidos da América afirmassem que elas faziam parte de um território comum. Os habitantes das Ilhas Marianas foram repetidamente negados o direito de viver e trabalhar como cidadãos nos Estados Unidos da América, mesmo isso sendo parte de um acordo entre os países. Assim, as ilhas mantinham uma interpretação frouxa da lei dos Estados Unidos da América e frequentemente não se preocupavam em aplicar as leis americanas com as quais discordavam. Larry viu isso como uma espécie de faroeste onde ele poderia moldar e influenciar do ponto de vista legal. Também era um bom lugar para se esconder do Internal Revenue Service, que começou a suspeitar que Larry estava evadindo impostos e controlando ilegalmente a DHL International, por meio de ações detidas por ele por gerentes de estações asiáticas dentro de corporações fictícias. A natureza soberana, mas também não realmente soberana, das Ilhas Marianas vinha com algumas outras vantagens financeiras. Por exemplo, um cidadão lá tinha direito a um reembolso de imposto de 95% dos impostos federais de renda dos Estados Unidos da América como parte de um acordo de imposto espelho entre os dois. Também era discutível se cidadãos precisavam declarar impostos. A maioria simplesmente não o fazia.
Para manter o Internal Revenue Service afastado, Larry queria primeiro comprar o Banco de Saipan, evitando assim manter suas finanças em um banco controlado pelo Fed. Ele simplesmente manteria isso em seu banco. Saipan oferecia o estilo de vida que Larry buscava. Ele teve muitos mais casos jurídicos ao longo dos anos contra o governo dos Estados Unidos da América ou a Continental Airlines, mas ele não deixou a Micronésia. Em vez disso, ele se aliou ao juiz local e orientou seus advogados a realizarem todos os casos na ilha onde tinha influência. Um sentimento de emoção e aventura tomou conta de Larry quando ele se estabeleceu em Saipan. Seu tempo em Saipan poderia ser chamado com precisão de seus anos de lazer. Apesar de ser literalmente milionário e possuir propriedades e até ilhas na Micronésia, Larry era notoriamente avarento. Larry não via sentido em gastar dinheiro extra desnecessariamente, por isso dirigia um Honda velho pela ilha, em vez do DeLorean que ganhou da família real saudita. Nos anos de lazer, Larry passou a apreciar 3 coisas que eventualmente seriam sua ruína: aventura, aviões e mulheres. Bem, mais especificamente, garotas. Depois que Larry comprou propriedades na ilha e até convenceu o bispo a permitir que ele trouxesse algum jogo limitado para a área local, houve um aumento no turismo estrangeiro que atraiu um tipo especial de bar para a área. Esses bares serviriam álcool e teriam garçonetes de idade questionável importadas de lugares como as Filipinas e outras ilhas menores. Elas seriam referidas como oficiais de relações com convidados, ou GREO, para abreviar, e cobrariam uma taxa por certas instalações privadas. Um desses garotos apareceu na ilha e foi chamado de Poppies. Uma noite, enquanto entretenia Peter Darnicy e outro advogado que Larry havia contratado em um de seus muitos processos contra a Continental Airlines, ele os levou ao Poppies, onde Larry era tanto um frequentador quanto popular, principalmente porque dava gorjetas generosas. Nesta noite, em particular, uma jovem filipina de 18 anos estava trabalhando e chamou a atenção de Larry. Agora, o procedimento comum era comprar uma bebida para a garota, que seria a taxa por acompanhar o homem na mesa do bar. Se o homem gostasse da garota, pagaria a taxa de mesa, permitindo que ela deixasse o bar com ele. Para certas garotas, o que se tornará óbvio, você poderia pagar uma terceira taxa que era chamada de taxa de cereja. Larry sinalizou para comprar uma bebida para a garota, que se juntou a eles na mesa. O nome dela era Josephine. Ao contrário das outras GROs, Josephine se fez de difícil com Larry. Ela gostava da companhia dele e ele da dela, mas sempre que ele se oferecia para levá-la à mesa ou pagar a conta, ela recusava. Algo que divertia os amigos de Larry. Eu estava com ele quando conheceu Josephine e ficou instantaneamente encantado por ela. Eu não conseguia entender por quê, pois Josephine não falava muito inglês e tudo o que ela dizia era não, não, não para cada pergunta, não. Pensei, ela é branca, Larry, por que está perdendo tempo com essa garota? Mas havia algo nela que simplesmente o impressionou. Eventualmente, Larry a convenceu dizendo que se ela fosse para casa com ele lhe daria uma vida melhor, e então ela veio morar com Larry e se tornou sua namorada. Ele comprou algumas propriedades para ela e um Toyota MR2, e, como prometido, ele lhe deu uma vida melhor. Mas ele nunca prometeu ser fiel. Sempre que Larry saía da ilha, ele vagava. No início do relacionamento, ele errou ao fazer isso na ilha, e os locais viram o Toyota vermelho de Josephine procurando o Honda de Larry nos estacionamentos tarde da noite. Quando ela o encontrava, as pessoas sabiam que podiam esperar um espetáculo. Ciumenta, ela suspeitava que Larry a atraía, então usava um marcador preto. Ela escreveu Josephine em todas as suas roupas íntimas. Ele possuía roupas íntimas com o nome Josephine. Mas não era apenas Josephine que estava com ciúmes inicialmente. Larry permitiu que ela continuasse trabalhando. No Poppies, ele sempre enviava um funcionário para garantir que ninguém a incomodasse enquanto trabalhava, e por fim, a impediu de trabalhar lá.
Era óbvio que ele tinha sentimentos genuínos por ela, mesmo que ele fosse um parceiro menos que ideal, e ele definitivamente era. Ela pediu para Larry incluí-la em seu testamento, mas ele recusou, alegando que isso a incentivaria a matá-lo. Acredito que suas disputas com o governo, corporações e até amigos o tinham rotulado de paranoico de várias formas. Nos meses seguintes, Larry iniciou uma campanha de investimento desenfreado na ilha, abrindo vários negócios e adquirindo imóveis por todo o local. Isso o colocou na posição de ser muito influente. Ele ajudou repetidamente as ilhas a permanecerem independentes do controle federal dos Estados Unidos da América, discursando no Congresso, em nome da ilha e representando frequentemente a liberdade dos ilhéus de viver e se autogovernar. Obviamente, era tudo bobagem. Ele não se importava com a liberdade dos ilhéus, apenas queria manter o governo federal à distância. A luta em nome da Micronésia o tornou querido para alguns de seus nativos mais influentes, e os tribunais da ilha fizeram de Larry um juiz especial do Supremo Tribunal, o que lhe deu o poder de legislar leis e criar argumentos legais. Anos atrás, Russ Curtis criou um truste de negócios pertencente principalmente aos ilhéus. Isso foi usado para recomprar terras previamente tomadas ou adquiridas por estrangeiros durante as várias ocupações. Esse truste era chamado de Associação de Desenvolvimento Unido da Micronésia, ou Unido da Micronésia Desenvolvimento Associação, para abreviar. Seu único propósito era garantir que a ilha permanecesse propriedade do povo local. Embora apenas os ilhéus fossem autorizados a comprar ações da Unido da Micronésia Desenvolvimento Associação, a empresa americana, Continental Airlines conseguiu obter o controle de fato dela ao assinar um acordo para criar uma companhia aérea para a Micronésia chamada Air Micronésia, ou Air Mike para abreviar. O acordo estipulava que a Continental forneceria aviões, pessoal e uma licença de operação. Embora a Micronésia possuísse o negócio, compartilhariam os lucros com a Continental. Após uma década do acordo, a Continental não compartilhou nada com a Unido da Micronésia Desenvolvimento Associação. A Continental usou sua influência e dinheiro para fazer o presidente da Unido da Micronésia Desenvolvimento Associação vender sua participação na empresa para a Continental. Ele também convenceria outros membros do conselho a votar na mudança das taxas para permitir propriedade estrangeira. Larry também esteve ocupado voando pelas ilhas comprando ações individuais, uma de cada vez de vários ilhéus. Ao término, ele detinha quase o mesmo número de ações que a Continental. Como esperado, Continental e Larry acabaram no tribunal em relação ao controle da Unido da Micronésia Desenvolvimento Associação. Após algum trabalho jurídico criativo, Larry superou o gigante corporativo, que era a Continental Airlines, e eles foram forçados a negociar. Larry os intimidou tanto no tribunal que acabou se tornando dono da Air Mike, fazendo a Continental recuar e forçando o diretor executivo deles a entregar pessoalmente seu passe de privilégios de diretor executivo para Larry como parte do acordo. De forma hilária, isso significava que, se o diretor executivo e Larry quisessem embarcar no mesmo voo com apenas um assento disponível, a Continental teria que dar esse assento para Larry em vez de seu próprio diretor executivo. O que foi mais impressionante é que o rico empresário diretor executivo que Larry derrotou era o notório quebrador de sindicatos Frank Lorenzo. Agora, se você nunca ouviu falar de Frank Lorenzo, mas já viu o filme Wall Street, bem, o personagem de Michael Douglas, Gordon Gekko, foi baseado em Frank Lorenzo, o que te dá uma ideia do tipo de cara que ele era. Então, agora Larry possuía pessoalmente uma companhia aérea, bem como uma participação majoritária na Unido da Micronésia Desenvolvimento Associação, o que efetivamente lhe deu controle sobre a maioria das terras e negócios em Saipan. Larry quase havia alcançado seu objetivo de emular Howard Hughes. Ele era um magnata dos negócios, tinha poder e influência, possuía uma companhia aérea e quase era bilionário. Larry também compartilharia outro hábito com seu ídolo, um hábito de derrubar aviões. Larry adorava voar, não só profissionalmente, mas também por prazer. Ele realmente pilotava.
Larry não tinha licença de piloto, mas isso nunca o impediu de fazer o que quisesse. Mas ele não voava em jatos particulares Learjet como outros ricos. Larry comprou e pilotou aviões antigos com hélice dos anos 1950. E Larry não era um bom piloto. Ele não considerava um risco real voar o avião de Saipan para as ilhas vizinhas, mas eu e todos os outros achávamos que era. Ah não, eu nunca faria isso. Voar com ele. Eu sempre digo nunca. Enquanto eu viver, nunca vou voar com ele. Ah não, nunca. Você está louco? Ele desobedeceu às instruções e regulamentações de aviação, negligenciou a manutenção de seu avião e não manteve um registro de manutenção. Como resultado, seu avião já velho estava bastante desgastado e ele estava constantemente batendo e socando para manter as asas em forma. Então, quando ele decolou de Saipan em 1993, após instalar de maneira descuidada um motor mais potente, não foi surpresa para ninguém quando, pouco depois da decolagem, ele percebeu que tinha um problema. Ele teria que pousar novamente. Mas em vez de voltar, Larry decidiu continuar até seu destino. O problema era que ele não conseguia controlar sua velocidade e estava indo muito rápido quando chegou a Tinian e desceu para pousar. Ele levantou seus flaps para diminuir a velocidade, mas ainda estava indo muito rápido. Em pânico, ele puxou o manche para trás para aumentar a altitude e fazer outra passagem e diminuir a velocidade antes de pousar. Mas com os flaps ainda levantados, tudo o que fez foi estagnar o motor, e eles rapidamente desceram e caíram em uma explosão ardente no meio da selva. Larry ficou muito gravemente ferido. O acidente forçou o manche em seu rosto, causando lacerações massivas e lesões ósseas crânio-faciais. Ele estava vivo, mas claramente delirante devido aos seus ferimentos, pois continuava tentando se levantar até finalmente desabar em uma pilha no chão enquanto o zunido das sirenes começava a desvanecer-se à distância. Quando Larry recuperou a consciência, estava em São Francisco, após ser transportado de avião de Saipan. Ele ficou permanentemente cego do olho direito. Os cirurgiões repararam seu rosto despedaçado, com parafusos e placas, fazendo um trabalho razoável dado o nível de dano. Mas ele não estava completamente satisfeito e decidiu ficar mais um pouco para adicionar um lifting facial à lista de cirurgias. Ele estava encantado com o resultado, mas para os outros parecia um pouco estranho. Para agradecer o excelente trabalho do cirurgião, Larry concordou em doar $3 milhões para sua fundação e o convidou para um feriado em Saipan. Durante a visita do médico e sua esposa a Saipan, o lado mais sombrio de Larry começou a ficar evidente. Em Saipan, Larry levava o médico e sua esposa para visitar um de seus bares favoritos. Um bar onde meninas muito jovens trabalhavam como relações públicas. Ficou óbvio para o médico que Larry era um frequentador assíduo. Viver tanto tempo fora dos Estados Unidos da América pode ter feito Larry esquecer que o resto do mundo não considera normal a contratação de prostitutas infantis no dia a dia. Larry confessou ao médico e à esposa atônita, enquanto garotas menores desfilavam como gado diante deles, seu pavor da síndrome da imunodeficiência adquirida. Então ele só dormiria com virgens. Meu nome é Mami Anne. Desde quando eu trabalho no bar, é R$19,90. Cara pequeno com óculos. Sim, eu me lembro dele. Larry, ele é um cara legal. Toda noite ele vai de bar em bar, pega uma garota, especialmente garota jovem, garota inocente, e minha especialidade é garota inocente. Escondido à vista de todos, Larry vinha voando pelas ilhas para encontrar meninas menores de idade à venda. Ele tinha uma reputação prolífica e insistia em que fossem meninas pobres do campo em vez das meninas criadas na cidade. Ele acreditava que elas tinham mais chances de serem virgens de fato. Para ter certeza de que eram virgens, ele dava um teste a elas. Ele sempre se interessava por jovens senhoritas que eram da fazenda, pessoas das partes mais remotas das Filipinas ou Palau, virgens. E eu perguntei a ele como ele poderia saber disso. Ela disse que, bem, ele as levava para o hotel e mostrava o chuveiro se de fato elas soubessem como operar um chuveiro.
Ele sabia que elas, obviamente, estavam na instalação ou em uma instalação semelhante antes, então ele as eliminaria. Como é frequentemente o caso com homens ricos, ele via mulheres, e neste caso crianças, como outro produto de consumo a ser comprado e negociado. Larry, uma vez, se gabou para um amigo que tinha dormido com 132 virgens. Quanto disso era verdade, ninguém sabe. Um associado de negócios de Larry contou como ele o impressionou ao falar sobre fazer negócios com David Bonnerman, um bilionário bem-sucedido que esteve nos conselhos do Burger King, vários bancos e, mais notavelmente, da Uber. Quando Larry então perguntou ao seu associado se ele queria ir com ele para ver algo emocionante, o associado concordou. Mas essa emoção e intriga se transformaram em horror quando Larry os levou a um bar de mergulho nos arredores de Manila. Dentro do bar, um Larry animado apontou para o palco onde um desfile de meninas, que o amigo estimou ter no máximo 11 anos de idade, caminhavam esperando serem escolhidas por visitantes americanos ricos. Algumas meninas que conheciam Larry pelo nome logo o rodearam. Era assim com o Larry. Ele racionalizava para si mesmo que essas meninas foram vendidas para este negócio por pais empobrecidos e como ele pagava mais, estava ajudando-as. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, pouco menos de metade de todas as crianças vendidas para a escravidão são vendidas por pais e familiares. Então, há alguma verdade em sua afirmação sobre crianças sendo vendidas. Mas dizer que Larry estava ajudando-as é uma grande distorção da realidade. A verdade é que Larry e outras pessoas como ele perpetuam o problema ao criar um mercado. Sem mercado, sem problema. Durante o início dos anos 90, Larry estava disposto a quebrar outras leis além de participar do comércio de menores. Ele foi um dos primeiros empresários americanos a investir no Vietnã, apesar do embargo comercial dos Estados Unidos da América tornar isso ilegal. O Vietnã ainda era oficialmente um inimigo dos Estados Unidos, mesmo após o fim da guerra, e fazer negócios lá como americano seria legalmente negociar com um inimigo. Larry não se importava. Quando chegou a Saipan, ele a viu como um oeste selvagem onde poderia prosperar e se deleitar. Como no resto do Sudeste Asiático, o Vietnã também tinha seu comércio de meninas menores de idade. Larry fez praticamente a mesma coisa em Ho Chi Minh como fez em Saipan. Correu atrás, cortejando funcionários do governo e fechando negócios para propriedades e empresas. Mas como ele tecnicamente não podia possuir nada legalmente, ele teria um proprietário local em vez disso. E ele contribuiria com o financiamento para o projeto, e então eles dividiriam os lucros ao meio e teriam uma propriedade 50-50 não oficial. O que eu acho mais interessante, no entanto, é que ele era realmente popular no Vietnã, precisamente porque escolheu passar seu tempo em bares rurais com pessoas pobres que outros turistas evitariam. Isso parecia ganhar o respeito dos locais que só tinham visto estrangeiros agindo como se fossem bons demais para se misturar com os locais. As pessoas de Saipan tinham praticamente a mesma percepção dele. Mesmo sendo um predador bilionário e criminoso, a maioria tendia a ter uma opinião positiva, inclusive algumas das meninas que ele predava. Durante suas viagens pela Ásia, Larry nomeou Joe Wachter para gerenciar e supervisionar seu negócio unido da Micronésia Desenvolvimento Associação, pois não queria que as atividades diárias interrompessem seus empreendimentos pessoais. Naquele tempo, a Unido da Micronésia Desenvolvimento Associação era a empresa mais poderosa e rentável da Micronésia, então controlá-la compensava o esforço e a tensão envolvidos. O advogado de Larry, Peter Diniz, também estava no conselho de diretores lá, um detalhe que será relevante posteriormente. Em 21 de maio de 1995, o Cessna de 4 lugares, mal conservado e surrado de Larry, decolou da ilha Pagan para retornar a Saipan. Antes de decolar, Larry ligou para Josephine, sua namorada por 10 anos, para buscá-lo quando chegasse em Saipan.
No dia seguinte, Josephine foi buscar Larry, mas ele não estava em lugar nenhum. Ela verificou com o aeroporto para descobrir se o voo dele havia sido adiado, mas na verdade o voo dele nunca havia chegado. Nenhum sinal de Save Our Souls foi enviado, o que seria muito incomum para um avião em queda. Josephine denunciou às autoridades, que enviaram uma equipe de busca e resgate. 6 barcos e um helicóptero vasculharam a área e traçaram a rota de voo do avião. As chances de encontrar sobreviventes após o primeiro dia eram pequenas, devido à infestação de tubarões nas águas. Eles não encontraram nada no primeiro dia. Entretanto, na manhã seguinte, um barco de pesca resgatou 2 corpos. Nenhum deles era o Larry. Um era o piloto e o outro, o sócio de negócios de Larry. Mais tarde, o helicóptero avistou algo flutuando na água durante uma passagem. Era difícil dizer se era um corpo, mas o fato de estar cercado por um cardume de peixes tornava isso mais provável. O piloto informou ao centro de comando sobre a descoberta de algo, mas por alguma razão, eles se recusaram a enviar um barco para averiguar. No dia seguinte, eles voltaram ao local, mas o item sumiu. Após 11 dias de busca, Larry foi finalmente declarado perdido no mar. Logo após o funeral de Larry, Joe Wester e Peter Diniz organizaram a rápida transferência de todos os arquivos de Larry para São Francisco. No dia em que o Banco de Saipan criou um setor de confiança para executar o testamento de Larry, Joe Wester tornou-se vice-presidente do banco. Felizmente, Larry havia deixado um testamento que concedia uma enorme fortuna para a pesquisa médica, na forma de um trust e uma doação de $1 milhão para uma universidade. O controlador do trust receberia 9% como executora. 9% de alguns bilhões de dólares era um motivo muito bom para proteger a posição de executor e um motivo ainda melhor para se nomear como executor. Não sei se você sabe muito sobre testamentos. Eu não sabia até recentemente, mas é uma máxima aceita que eles devem ser específicos. Bens não mencionados no testamento são frequentemente contestados por falta de instrução sobre eles. Larry havia deixado instruções específicas sobre o destino da maior parte do dinheiro, mas curiosamente omitiu qualquer menção a filhos. A maioria das pessoas, ao escrever um testamento, especifica que os filhos recebam ou não recebam os rendimentos da herança. Deixá-lo vazio e não mencioná-lo significava que poderia ser contestado judicialmente. Parecia uma estranha negligência para alguém tão obstinadamente detalhista em questões legais. Suas vitórias contra grandes corporações e o governo dos Estados Unidos da América foram alcançadas prestando atenção em pequenos e minuciosos detalhes. Mas logo ficou claro que não era negligência. Após Larry ser declarado perdido no mar e seu testamento entrar em execução, Kehlani Kinney afirmou que ele a engravidou aos 16 anos quando visitou Palau. Na verdade, essa não foi a primeira vez que ela apareceu ao longo dos anos. Uma vez, ela apareceu na mansão de Larry e acordou ele e Josephine no meio da noite, fazendo a mesma afirmação. Kehlani, uma prostituta menor de idade, foi a primeira de várias a afirmar que Larry era o pai de seu filho. 2 garotas filipinas e uma garota vietnamita. Isso foi desastroso para o Trust de Wester, pois os reclamantes reduziriam o dinheiro no Trust e o valor que ele receberia. À medida que todas as crianças começaram a fazer reivindicações, um juiz emitiu uma ordem para realizar testes de DNA. Com o corpo de Larry ainda desaparecido, eles foram à sua casa para coletar DNA. Sua escova de dentes, a dela ou quaisquer células da pele bastariam. Quando chegaram lá, no entanto, todo o lugar havia sido limpo clinicamente. Não havia DNA em lugar algum, e todas as suas roupas também sumiram. O mistério de quem limpou o local de DNA foi solucionado cerca de 1 ano depois. Enquanto isso, advogados das crianças pediram à família de Larry nos Estados Unidos da América amostras de DNA que poderiam comprovar a paternidade. Wester e Danici haviam feito 2 argumentos repetidamente.
As crianças não eram filhos de Larry. Mesmo que fossem filhos de Larry, nasceram fora do casamento, sendo ilegítimos e sem direitos. Quando esses argumentos foram apresentados no tribunal, revelou-se que anos antes, quando Larry era juiz especial ativo, ele havia redigido uma lei que foi aprovada para uso. A lei afirmava que até mesmo filhos ilegítimos teriam direito à herança de um pai no caso de sua morte. Era como se Larry tivesse previsto isso e criado uma lei para garantir que as crianças, cuja existência ele negou por anos, pudessem reivindicar sua herança, a sua herança. Infelizmente, para os filhos de Larry, sua família não forneceria uma amostra de DNA. O advogado de Kelani e seu filho Júnior Larry solicitou os arquivos de descoberta do caso. Como muitos advogados caros e importantes fazem, eles cumpriram em excesso. Eles entregaram milhares de documentos, acreditando que um pequeno advogado de ilha não se daria ao trabalho de lê-los. Para a sorte de Júnior, o advogado deles, David Luan, tinha a mesma tenacidade de Larry quando vivo, e ele leu tudo. Eventualmente, deparou-se com uma fatura de uma empresa de produtos químicos cobrada do patrimônio de Larry apenas alguns dias após sua morte. A compra foi feita pelo fundo de Larry no banco de Saipan, que era controlado por Joe Wester. O item em questão? Litros de ácido muriático. Ácido que havia sido usado para limpar o DNA das superfícies na casa de Larry. Wester obviamente esfregou o lugar quando foi coletar todos os arquivos de Larry. Após a revelação, Josephine, namorada de Larry, admitiu publicamente ter removido todas as roupas dele da propriedade. Por que você fez isso? Porque Joe Wester me disse para fazer isso? Ele me disse para enterrá-los? Para me livrar das coisas de Larry, como roupas. Wester, claro, negou isso com uma desculpa genuinamente risível. Wester testemunhou que Nokasa se desfez de seus pertences em um ritual filipino. Ele diz que você foi quem o chamou e perguntou se poderia se livrar das roupas. Oh, não, ele me ligou. Você sabia na época que havia pessoas alegando serem filhos de Larry? Sim, eu ouvi falar sobre isso. Você já sabia o que é DNA? Alguém já tinha explicado isso pra você? Eu já tinha ouvido falar de DNA antes. Você já conversou com o Joe Wester sobre tentar se livrar de evidências de DNA ou algo do tipo? Ele disse tudo. O plano de Wester falhou porque Josephine, na verdade, não queimou as roupas. Ao invés disso, ela lacrou e enterrou as roupas no local. No buraco, encontraram roupas e escovas contendo DNA. Usando esse DNA, Luan combinou o DNA do Júnior com o de Larry, provando que ele era realmente seu filho. Outros filhos também foram correspondências positivas. E graças a Larry ter reescrito as leis de herança anos antes, não importava que eles nasceram fora do casamento, todos teriam direito a uma parte da enorme herança que Larry deixou para trás quando desapareceu. Existem teorias concorrentes comuns sobre o que aconteceu com Larry. Uma teoria sugere que Larry foi eliminado por pessoas querendo controlar sua fortuna bilionária ou porque ele estava trazendo muita publicidade negativa para a corporação que ele construiu durante a maior parte de sua vida. Outra teoria sugere que Larry de fato sofreu um acidente, o que deu a pessoas impiedosas a chance de reivindicar seu dinheiro. Os amigos de Larry brincam que não se surpreenderiam se ele tivesse forjado sua própria morte e estivesse escondido em alguma ilha do Sudeste Asiático. Pessoalmente, não tenho certeza do que aconteceu com ele. É possível que seu avião tenha sido sabotado por aqueles que queriam tomar controle de suas empresas. Ou talvez tenha sido apenas um acidente fatal que vitimou as 3 pessoas. Ou talvez Larry tenha realmente sabotado o avião para cair e pulou antes de atingir a água, para que pudesse forjar sua própria morte e, atualmente, está vivendo uma vida secreta em algum lugar nas Marianas. O que você acha?